Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vocês sabem que para iniciar a nossa aula é preciso vocês estarem com o material didático à disposição. Então, pessoal, para iniciar mais uma aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje a gente vai falar de potenciação com números naturais. Já vimos adição, subtração, multiplicação, divisão. Agora nós vamos para a potenciação com números naturais. E aí, prontos para iniciar mais uma aula de matemática? Então, pessoal, para iniciar mais uma aula de matemática, a gente vai para a página 59. Lá tem um exemplo que diz assim: quantos quadrinhos há em cada figura? Use a multiplicação para calcular. Então, para iniciar, nós vamos perceber que a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais. E aí, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa multiplicação. Então, nós temos aqui na letra A um quadrado, que ele é formado por vários quadrinhos. Então, ele tem 1, 2, 3 quadrinhos aqui na largura. Tem 1, 2, 3 quadrinhos no comprimento ou altura. Ele quer saber quantos quadrinhos tem, mas ele quer que a gente use a multiplicação. Aí, nós temos aqui na letra B também 1, 2, 3, 4, 5 na largura e 1, 2, 3, 4, 5 no comprimento ou altura. E na letra C nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na largura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na altura ou no comprimento. Ele quer que você diga quantos quadrinhos tem aqui no total, mas usando a multiplicação, não contando de um em um. Aqui também e aqui também. Então, basta a gente fazer o seguinte: 3 multiplicado por 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui nós temos 9. Aqui nós temos 5 multiplicado por 5. Então, aqui nós temos 25. Aqui nós temos 7 multiplicado por 7. Então, aqui nós temos 49. Ou seja, usando a multiplicação, nós encontramos quantos quadrinhos tem em cada figura. Agora, a questão 2. Quantos quadrinhos há nessa figura? Use a multiplicação para calcular. Uma outra figura, também formada por quadrinhos, ele quer que você determine a quantidade de quadrinhos também usando a multiplicação. Veja que essa figura já é diferente. Ela é um cubo. Ela é chamada de figura tridimensional. Ela tem 3 dimensões. As outras tinham 2 dimensões, comprimento e largura, ou altura. Essa tem 3. Essa tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. As 3 dimensões. Então, aqui nós estamos vendo que tem 1, 2, 3 quadrinhos na largura, 1, 2, 3 quadrinhos no comprimento, 1, 2, 3 quadrinhos na altura, comprimento com 3 quadrinhos, largura com 3 quadrinhos e altura com 3 quadrinhos. Ou seja, se ele quer a quantidade de quadrinhos usando a multiplicação, nós vamos multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. Logo, nós vamos dizer que aqui tem 27 quadrinhos formando esse cubo. Aí nós vamos aqui. Considere as situações a seguir. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Você tem um tabuleiro de xadrez e você precisa representar matematicamente o número de casas que formam um tabuleiro de xadrez. Então, pessoal, primeiro nós vamos entender. Nós temos 8 casas aqui e nós temos 8 casas aqui. 8 casas no comprimento e 8 casas na largura. Matematicamente, eu posso dizer que é 8 vezes 8. E que 8 vezes 8 é 64. Um tabuleiro de xadrez tem 64 casas. Mas também eu posso representar sob forma de potenciação. Como? Eu vou entender que a quantidade de casas da largura é igual à quantidade de casas da altura. Vou entender também que aqui eu multipliquei 8 por ele mesmo 2 vezes. Uma vez representando a largura, outra vez representando a altura ou comprimento. Então, aí eu posso representar matematicamente assim: 8 elevado ao quadrado, a 2. Porque aí é a mesma coisa que eu multiplicar 8 vezes 8, que dá 64. Aí nós temos aqui, o prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio?
Também nós podemos usar a multiplicação. Nós podemos dizer que há 4 andares, em cada andar 4 apartamentos, e para cada apartamento 4 vagas na garagem. 4 vezes 4 vezes 4. Estamos dizendo que o 4 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, nós vamos dizer que há 64 vagas na garagem. Ou seja, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, há vagas na garagem para esse prédio, 64. Gente, como é uma multiplicação de fatores iguais, nós vamos representar de forma de potenciação. Ou seja, nós estamos vendo que o 4 está se multiplicando 3 vezes. O expoente vai ser 3. Esse daqui é chamado de base, esse é chamado de expoente. A função do expoente é indicar em quantas vezes a base vai se multiplicar por si mesmo. Ou seja, aqui foram 3 vezes. Então, nós adicionamos o expoente 3, chamado de cubo. 4 elevado ao cubo. Isso é uma multiplicação de potenciação. A base, ela se multiplica a quantidade de vezes que o númerozinho de cima, chamado de expoente, aparece. Aí na página 61, ele fala de o quadrado de um número. Olha, o que é o quadrado de um número? Eu tenho aqui, na letra A, um quadrado, que ele é formado por 3 quadrinhos da altura e 3 quadrinhos da largura. Eu tenho aqui na letra B, um quadrado, formado por 5 quadrinhos na altura e 5 quadrinhos na largura. Tenho aqui na letra C, um quadrado, formado por 7 quadrinhos na altura e 7 quadrinhos na largura. Eu estou vendo que aqui, por exemplo, é a mesma quantidade na largura que no comprimento. Aqui também e aqui também. Então, pessoal, eu vou dizer o quê? Que aqui é 3 elevado ao quadrado. Por que o quadrado? Porque o expoente é 2. Aqui é 5 elevado ao quadrado. Por que o quadrado? Porque o expoente é 2. E aqui é 7 elevado ao quadrado. Por que o quadrado? Porque o expoente é 2. Todas as vezes que um número vier com expoente 2, nós estamos dizendo que ele está elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Agora nós vamos falar de cubo. Ou seja, quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizendo que a base está elevada ao cubo. Veja a representação geométrica abaixo. Olha, aqui nós temos um cubo, já vimos na estante, ele tem 3 dimensões, é tridimensional. Se na largura for 3, no comprimento 3 e na altura 3, nós iremos dizer que as dimensões são iguais. Portanto, nós podemos representar como 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3. Olha, aqui nós temos largura, comprimento e altura. Todos com a mesma medida, 3 quadrinhos. Então, 3 elevado a 3, como o expoente é 3, a gente chama cubo. Todas as vezes que um número natural é escrito sob forma de potência, vier com o expoente 3, a gente diz que ele está elevado ao cubo. Agora nós vamos para a página 63 para nós resolvermos as questões. Então, a questão 1 diz: registre a expressão um produto de 4 números iguais a 5 das 2 maneiras diferentes que você aprendeu. Quais são essas maneiras? Então, um produto de 4 números iguais a 5. Ou seja, o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Essa é uma maneira chamada de produto ou multiplicação. E nós temos também essa maneira aqui que é 5 elevado a 4. Ou seja, potenciação e multiplicação. Um produto de 4 números iguais a 5. Ou 5 elevado a 4. Questão 2. Escreva de outra maneira a expressão a seguir, usando apenas os números 20 e 9. Olha, então nós vamos escrever 20 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. E também nós vamos escrever 20 elevado a 9. Essa daqui foi a maneira que ele nos deu. E essa daqui foi a maneira que nós escrevemos. Ou seja, o 20 multiplicado por ele mesmo 9 vezes pode ser escrito sob forma de potenciação com o expoente 9. Uma vez que o expoente indica em quantas vezes a base se multiplicará. Aí, pessoal, questão 3 diz: calcule. Letra A, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que eu pegar o 2, multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. 2 elevado a 5 é igual a 32.
Ele quer também 3 elevado a 7. É a mesma coisa que eu multiplicar o 3 por ele mesmo 7 vezes. Então eu fico com 3 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, dá 2.187. Ele quer também o 11 elevado a 0. Gente, aqui é uma propriedade. Toda base diferente de 0, a base é o númerozinho aqui de baixo, com o expoente, que é o de cima, igual a 0, o resultado é 1. Então, 11 elevado a 0 é 1. Depois ele quer 150 elevado a 1. Então, toda base com expoente 1 é igual a própria. Então, 150 elevado a 1 é 150. Aí, por último, ele quer 0 elevado a 100. É 0. Porque o 0 elevado a qualquer expoente é ele próprio. Porque não importa quantas vezes eles se multipliquem, o resultado é sempre 0. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula básica, nós vimos a potenciação com números naturais. Espero que vocês tenham aprendido algumas propriedades ou habilidades novas. Não deixe de solucionar os problemas propostos para casa. Um forte abraço e até o próximo encontro.